Muito bem. Vinícius, colaborador, hoje é uma das pessoas que eu considero um dos pensadores espíritas mais lúcidos que nós temos no Brasil, estudioso da obra de Kardec, doutor em educação, e já teve vários trabalhos aqui conosco. E justamente hoje, então, a gente tem mais uma oportunidade. Bento Gonçalves veio hoje para poder fazer essa abordagem conosco. Então, obrigado, Vinícius, esteja bem à vontade. Meus amigos, muita paz. Desde já eu agradeço a oportunidade e espero que a nossa reflexão, de algum modo, possa contribuir com os seus estudos e com a valorização que nos cabe efetuar em torno da obra kardeciana. O Espiritismo é essencialmente Kardec. Sem Kardec, nós podemos ter propostas em torno do Espiritismo, jamais Espiritismo. Sem Kardec, nós podemos avançar em conhecimentos de cunho espiritualistas, mas não compreenderemos o Espiritismo na sua raiz epistemológica, na sua base teórica fundamental. Não estamos propondo com isso nenhuma leitura fundamentalista do Espiritismo, mas é evidente que, como uma ciência filosófica sem raiz estabelecida nas suas bases, aquilo que pudermos recolher das lições de espíritos, de médiuns bem-intencionados, de obras com propostas doutrinárias sem Kardec, nós teremos escolas de espiritismo, escolas filosóficas, escolas de concepção, mas estaremos distantes da doutrina que se configura não como mais uma religião, mas como uma doutrina filosófica que nos convida a um reencontro com Jesus, na sua ética, na sua moral e na sua aplicação indispensável para a construção de uma sociedade ou de uma civilização planetária que transite para a regeneração. Regeneração essa que nasce da nossa autoeducação. Não é um presente dos deuses, não é um presente de alienígenas, não é uma mudança de passe de mágica. É uma transformação cultural que tem na educação moral e na iluminação filosófica que o Espiritismo pode trazer uma grande contribuição para que se estabeleça essa era de regeneração. Pois bem, nos cabe hoje refletir em torno de o céu e o inferno. Eu tomo a liberdade de convidá-los a meditarmos em torno de um aspecto pequeno da obra O Céu e o Inferno. Pequeno, mas não menos importante do que os demais escritos de Allan Kardec e dessa obra, que é uma verdadeira revolução de ordem teológica nas concepções que traz, que altera no seu conteúdo filosófico a nossa relação com a morte, com as questões da vida futura, e derruba as doutrinas dogmáticas não com um discurso filosófico, mas com a reflexão filosófica que nasce de uma base experimental, a partir dos exemplos que Kardec recolhe no diálogo com os espíritos, desde os mais endurecidos sofredores que trazem consigo as suas lições, ao observador atento, como Kardec, tanto quanto os espíritos felizes, nos revelando o código penal da vida futura e o entendimento todo espiritual da vida do mais além, que supera as tradições teológicas. Uma obra que para Kardec é de uma importância que merece a nossa atenção.
Os trechos que eu utilizo aqui da tradução, vocês depois eu vou dar as referências. O prefácio do Céu e Inferno aparece nas publicações mais recentes da FEB. O número que eu tenho, por exemplo, em casa, foi publicado sem tradução do prefácio. Os prefácios surgem em edições mais atuais, que alguém esqueceu de colocar na obra, enfim. E nós vamos ver na publicação de um pesquisador de nome Araújo, que não é espírita e que estuda o espiritismo a partir das ciências da religião, que se dedica a traduzir esse prefácio, junto com outro pesquisador que é espírita, que se chama Vital. Depois eu dou as referências, inclusive, de onde ele publicou essa tradução. Mas se vocês olharem a tradução da FEB, mais recente de O Céu e o Inferno, feita pelo Evandro Noleto Bezerra, ela traz o prefácio. Esse prefácio, que é uma aula de espiritismo experimental e que ao mesmo tempo nos dá clareza do horizonte em que Kardec coloca essa obra, o patamar em que ela está entre as obras fundamentais do espiritismo. Vai dizer então o mestre: o título desta obra indica claramente o seu objeto. Objeto como foco, como objeto de estudo, aquilo que ela se centra: o céu, o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Aqui reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem acerca do seu destino. Todos os elementos próprios para esclarecer o homem acerca do seu destino. Essa obra tem uma pretensão de clarear a nossa visão à vida futura, um destino a respeito do qual ninguém é capaz de fugir. Todos um dia enfrentaremos a morte, como já enfrentamos em encarnações anteriores. E ela, antes de ser um problema das religiões, de ordem teológica tradicional, ela é um problema de ordem filosófica. A morte ou a vida futura sempre inquietou a humanidade. Os mitos tentaram dar uma explicação de uma outra racionalidade. Os pensadores, a filosofia de alguma forma tentou educar-nos para a morte, para que lidássemos com serenidade diante do inevitável. E escolas com as suas perspectivas espiritualista, panteísta, materialista, ao longo da história da humanidade não faltaram. Filosofias para tentar aconchegar o homem a uma certa tranquilidade diante do problema da morte. O niilismo é uma forma de tentar compreender a negação da realidade espiritual, tentando apontar essa condição pós-morte como uma quimera, como um sonho fantasioso. As escolas propuseram, filosóficas, meios de nós nos salvarmos da ruína moral, do desespero, para lidar com o inevitável. As religiões ofereceram a salvação teológica, as religiões de matriz cristã. Kardec está deixando claro aqui, o antivírus não foi atualizado. Kardec vai deixando claro aqui qual o objeto dessa obra. Como em nossos escritos anteriores sobre a doutrina espírita, não se parte aqui de um sistema preconcebido. Foi uma ideia da cabeça de Kardec. Ele acordou um dia: eu vou escrever sobre o céu e o inferno. Pelo contrário, as comunicações com os espíritos, as atividades experimentais da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que lhe permitiram uma análise psicológica da realidade dos espíritos após a morte, da sua condição, que ele vai se referir, por exemplo, também em O Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, em que é um capítulo que fala das diferentes circunstâncias da alma na erraticidade. Ele
lidava com isso como material de estudo. Dos espíritos mais endurecidos, mais sofredores, recolhia as impressões, fazia uma etnografia do mundo invisível, da realidade vivida por esses seres que se disseram espíritos. Desde os espíritos em condição mediana também, até os espíritos felizes. Não é um sistema, a ideia de sistema filosófico, não é um conjunto de ideias fechada e organizada da mente de um intelectual. Poderia, condições ele tinha, mas era fruto da observação. É sempre bom lembrar que para Kardec o Espiritismo era uma ciência de observação. As atividades mediúnicas a que Kardec se dedicava como pesquisador, como observador atento, elas tinham não só o caráter de educação no espírito, como ele se refere várias vezes em A Revista Espírita, mas também de estudo, de pesquisa, de análise, de comparação entre os relatos, na medida que se poderia compreender as leis que regem a vida no mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Não é fruto de uma concepção pessoal. Aliás, o Espiritismo, meus amigos, embora traga Allan Kardec como seu fundador, Kardec não tinha pretensão de criar escola, como muita gente tem por aí, de escola segundo o seu guia espiritual. Não tinha essa pretensão. De colocar, jamais teve, eu vou falar um pouco disso, o desejo de colocar interpretações particulares dele ou de espíritos a título de doutrina. Não. Pelo contrário. Inclusive, algumas ideias suas, ele checa com os espíritos, para ver se no ensino coletivo, uma herança do iluminismo, que pedia opinião coletiva, que debatia os temas à exaustão na filosofia, Kardec vai trazer para o âmbito do diálogo com os espíritos. Então não era um sistema pessoal dele, nem de espírito nenhum. É uma mudança de mentalidade para a gente que vem de uma cultura religiosa em que médium parece santo, em que guia vira guru absoluto. Kardec não tinha essa postura, ele respeitava os médiuns, evidentemente, jamais colocou os médiuns em destaque principal. Tanto que a gente não sabe os nomes deles nas obras fundamentais, a não ser lá ainda na Revista Espírita, algumas vezes. Mas outras vezes a gente tem lá o sobrenome simplificado, a gente não tem detalhes, porque a ênfase era no ensino filosófico dos espíritos, não no médium A ou B, e nem nele mesmo. Ele tem uma disposição de humildade, basta olhar as notas de rodapé que ele escreve em O Caráter da Revelação Espírita, que está publicado como um dos capítulos de A Gênese, e que era um livro publicado à parte, um opúsculo. Ele se coloca na condição de observador atento, de pesquisador, na linguagem contemporânea, de pesquisador. Não queria fundar religião alguma. Os fenômenos o levaram a uma filosofia que ele entendia como chave para os grandes problemas da humanidade. E não imaginava que era o caminho único de salvação. Kardec não tinha essa visão messiânica nem sectária, mas um dos caminhos que conduziria um movimento de ideias que contribuiria com a regeneração. Mas jamais ele disse que era o único caminho. Não tenhamos dúvida, ele coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, a ideia de que fora, isso é de uma revolução teológica, religiosa, filosófica, fora da caridade não há salvação. Olha, tem espírita que hoje colocaria Kardec na desobsessão se ele dissesse isso. Porque as pessoas não se dão conta da profundidade do que isso quer dizer. Que não é fora do centro, que não é fora da tua atividade, da caridade. E caridade naquela compreensão que merece um seminário. Concepção espírita de caridade nunca foi dar coisas que sobram. Nunca foi. Dê uma olhada lá no Livro dos Espíritos, que a definição está no campo da vida moral.
Mas o nosso foco aqui é o céu e o inferno. Dizer que uma concepção pessoal a qual não gozaria. Olha que interessante, né? Isso deve ser meio antidoutrinário, né? Ou de uma concepção pessoal a qual não gozaria de qualquer autoridade. Não há para Kardec autoridade em espiritismo numa concepção pessoal. Ele vai remeter logo mais ao ensino coletivo dos espíritos. Ali estava para ele a autoridade da doutrina espírita. Não na opinião de um médium, não na opinião de um espírito, ou de vários espíritos pelo mesmo médium. Para ele, isso era uma opinião. Merecia um respeito como opinião. Por uma questão de civilidade, a gente respeita a opinião de onde vem, de quem quer que seja. Mas não gozaria de autoridade em matéria de espiritismo. Tudo foi deduzido para o céu e o inferno a partir da observação e da concordância dos fatos. Observação, porque compreendia Kardec, na perspectiva positivista de ciência, como indispensável a pesquisa. Observar os fatos. Deduzir dos fatos o sistema filosófico que ele aponta ou as leis que regem determinado fenômeno. Dos fatos, do observado, se traria a teoria, não a teoria para explicar os fatos. A teoria espírita favorece a compreensão daquilo que se via, mas como ciência em construção, avançava a partir dos fatos observados. E aí ele vai remeter ao Livro dos Espíritos. Eu vou me permitir ler alguns trechos para ser fiel ao texto kardeciano. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Aí o povo me pergunta, que livro que eu leio? Eu quero conhecer o Espiritismo. A gente faz, olha, lê o Livro dos Espíritos, lê o que é o Espiritismo. Lê Kardec. Ah, mas não tem um mais facilzinho? A gente está numa sociedade fast food, né? Tudo tem que ser mastigado, mas nem tudo que se come rápido faz bem ao estômago. Vai viver só de fast food para ver o que vai acontecer contigo. Vai desencarnar pela boca. Vai ler livro facilzinho a vida toda, a gente se torna cultor de cultura inútil. E mais, leitor da compreensão sintética que algumas pessoas têm de Kardec, que a pessoa atenta não traduzem o pensamento kardeciano. É impressionante, gente. Tem gente que faz uma ginástica que transforma os textos de Kardec em outra coisa. Mas há quem goste de texto fácil, pelos vários motivos que a gente respeita, embora possa não concordar. Todos os princípios da doutrina, se referindo ao Livro dos Espíritos, todos os princípios da doutrina nele se encontram colocados até que eles devem constituir o seu coroamento. E ele vai explicar o porquê das demais obras. Mas era necessário, aqueles princípios, a base fundamental, dar-lhes desenvolvimentos, deduzir-lhes todas as consequências de ordem filosófica, moral, científica e todas as aplicações, à medida que se desenvolviam por meio do ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Para Kardec, o espiritismo é uma ciência progressiva, como devem ser todas as ciências. Surgem novos fatos, novas observações, novos ensinos, que se atende à chancela do ensino coletivo dos espíritos, Kardec vinha procurar trazer nas obras que ele produzia, como fruto da sua pesquisa da realidade do mundo invisível. Foi o que fizemos no Livro dos Médiuns, que a gente tem ali, o Guia dos Médiuns,
e que ninguém desencarne de susto no que eu vou dizer, e dos evocadores. É o subtítulo do livro. O Herculano até andou traduzindo como Guia dos Médios e dos Doutrinadores, mas é Guia dos Médios e dos Evocadores. Livro dos Médios, Guia dos Médios e dos Evocadores. Que era uma prática comum no trabalho de Kardec, a evocação, chamar os espíritos para entender a realidade que eles viviam. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista específicos. O Evangelho segundo o Espiritismo faz o quê? Interpreta o Evangelho de Jesus, não à luz das teologias que lá estavam, do ensino coletivo dos Espíritos, a partir da perspectiva filosófica do Espiritismo. É uma outra chave de leitura. Tem muita gente que analisa o Evangelho segundo o Espiritismo com chave de leitura das religiões tradicionais, por não ter estudado o Livro dos Espíritos. Faz uma leitura de outra perspectiva religiosa, mas acha que falando de Jesus está falando de Espiritismo. E muitas vezes nós vamos ver uma matriz das igrejas muito forte no discurso, que não se sustenta na teoria de Kardec, que está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra excelente, que desentranha a moral de Jesus dos conceitos empoeirados das religiões tradicionais, para aplicação a todas as circunstâncias da vida. Mas tem muita gente que lê o Evangelho como se estivesse lendo a sua Bíblia a partir dos ensinos das religiões, onde fizeram o seu itinerário, digamos, formativo religioso. E não quero dizer que as pessoas abandonem isso, mas elas precisam reler o Evangelho com base na filosofia espírita, abertos ao que os Espíritos explicam a respeito dos ensinamentos de Jesus, tanto quanto Allan Kardec procura esclarecer. Isso se revela muito nessas leituras fragmentadas, feitas ao acaso, que muita gente se dedica, né? Aí faz aquela exegese bíblica sem contexto. Tu dizia uma amiga minha, ela colocou uma frase do Novo Testamento, né, uma religiosa, e a frase sem contexto do trecho do Evangelho que eu conheço não faz o menor sentido. Ela vai inventar um sentido. Mas no contexto, que pede uma leitura histórica, dá para compreender o que Jesus está dizendo. Fora daquilo é doideira. Aí eu vou ler o Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, sem prestar atenção nos ensinamentos de Kardec e dos Espíritos, eu vou estar com a minha chave de leitura das vivências religiosas do passado. E é por isso que a gente vê muita fala em nome do Evangelho segundo o Espiritismo, que parece outra coisa que não a compreensão filosófica do Espiritismo, por ausência do estudo da base fundamental do Livro dos Espíritos, das obras de Kardec. Não que as pessoas tenham uma fé, é a matriz filosófica ou teórica que se embasam e que acaba traindo a lucidez do pensamento espírita. A gente vê discurso de culpa, discurso de mundo de regeneração, quase uma esoteria ufológica, e não doutrinária. É muito interessante observar isso. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de caráter filosófico. Tanto que eu já comentei aqui numa outra atividade, que Kardec coloca como precursores do Espiritismo não os pais da igreja. Por que ele não colocou lá Orígenes? Por que ele não colocou os pensadores da escolástica? Ele colocou Sócrates e Platão. Porque ele não queria inserir o Espiritismo na corrente das teologias tradicionais, mas no pensamento filosófico, entre as filosofias. Porque o tema do Espírito, Deus, da vida após a morte, são temas que foram aprisionados pelas religiões, mas são temas da filosofia, essencialmente. E que hoje, inclusive, vários campos de estudos na ciência vão se abrindo para entender as questões psíquicas da criatura humana. Mas voltando ao objeto da nossa reflexão, é o que fazemos nessa obra, diz Kardec, segundo outra perspectiva. É o que faremos sucessivamente
naquelas obras que ainda publicaremos e que virão a seu tempo. O que era? Desenvolver os princípios da doutrina, dar-lhes maior aplicação na medida que se observasse novos fatos, novos ensinamentos fossem apresentados pelos Espíritos. Isso aqui é interessantíssimo. São trechos que eu retirei do prefácio. Por favor, leiam o prefácio na íntegra. São trechos que quem escolhe falar, escolhe algo que lhe interessa apresentar. É importante que as pessoas tenham a sua leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo representou um avanço. Para Kardec, essa obra era importantíssima no conjunto das obras fundamentais. O Evangelho segundo o Espiritismo, que vinha libertar o pensamento de Jesus daquilo que os homens fizeram desse cristianismo com C minúsculo, preso a concepções maniqueístas de Deus e da vida, a leituras sectárias da vivência religiosa, do fanatismo, para trazer à fé cristã o raciocínio, a lucidez, e compreender o Evangelho do Cristo numa outra perspectiva, toda espiritual, que o Espiritismo vinha trazer. Mas ele vai dizer, o céu e o inferno é um avanço ainda maior. Kardec iria para a desobsessão na hora que dissesse isso. Posto que toca essencial, de forma essencial, posto que toca o essencial, de certas questões. Toca o essencial. Contudo, não deveria ter aparecido prematuramente. Vocês imaginem, as obras de Kardec foram para o índice de livros proibidos. Alguém escrever sobre céu e inferno. Hoje o Papa Francisco fala que Deus não condena ninguém à eternidade e dá um rebuliço nas igrejas, nas instituições vinculadas à Igreja Católica. Imagina Kardec dizendo isso no século XIX. Pior, com base científica. Francisco está se pautando, a não ser que tenha lido Kardec, numa leitura de Deus enraizado no pensamento de Jesus. Deus é bom, é Pai, não castiga. Ele está sendo profundamente cristão quando ele diz isso. Kardec vai fazer pesquisa com a lei, vai colocar o foco da investigação científica na realidade pós-morte, no lugar em que Moisés proibiu a gente de fazer investigação, de olhar, de conversar, de chamar. Tem até espírito, até hoje que tem medo de evocar espírito, porque segue mais Moisés do que Kardec. Imagine isso naquela época, onde o materialismo dava uma base à ciência, que tinha uma mania de investigação, de experimentação, exaustão, onde o niilismo, a negação de uma realidade para além dos sentidos, se punha para contrapor as religiões dogmáticas e as religiões atacando o espiritismo, especialmente uma versão única do catolicismo, ou do cristianismo, o catolicismo, nas publicações. E Kardec vai dizer que a partir da compreensão da vida do mais além não tem inferno nem céu teológico. Ele entra no tema da teologia. Ele não queria formar um novo campo religioso, ele queria trazer lucidez à fé, que movia as pessoas na cultura dele, na cultura que ele vivia e convivia. E é uma obra que não podia vir prematuramente. Seu alcance será facilmente compreendido. Imaginem a pessoa que estudar o céu e o inferno com seriedade e entender que não vai para o inferno. Para quem acreditou nisso, é uma revolução conceitual. Que um dia acreditou em céu e inferno, que não se afastava da sua orientação religiosa, porque imagina, que confessava os seus pecados para não ir para o inferno. Claro que escolhia os pecados que não fizesse o sacerdote desencarnar de susto, mas ia lá se confessar. A minha mãe, que
teve uma vivência religiosa nessa perspectiva, dizia que era criança, de que se confessar, tinha que inventar pecado, porque nem sabia direito que era pecado. Mas tem gente que vive atemorizada hoje com a possibilidade de virar churrasquinho do capeta. Nessa teologia do medo que manipulou muitas consciências e que nós somos herdeiros de tal forma que isso ainda mexe com a gente. Mexe com a gente. Tem espírita que quer ir para o umbral, porque Deus me livre, né? Tem que ter um negócio materializado para poder ir depois da desencarnação. Deus me livre de ser feliz. As religiões me ensinaram a ser infeliz, a morrer de medo para poder ir para o céu. Eu ainda quero ficar com medo do obsessor, que é o capeta, com medo do inferno, que é o umbral. Agora inventaram um livro, fazer uma propaganda que eu não devia. Vale dos Espíritas. Cara, não tem mais nada que fazer, me perdoe. Da parte do porta. Tem médico que não tem mais o que fazer. Tinha que capinar um pátio para aprender a ser gente e parar de incomodar. Vale dos Espíritas. Mas lá na codificação a gente vai aprender que não tem lugar circunscrito, que nos agregamos por afinidade, que manipulamos a matéria do mundo invisível, mas não tem um inferninho esperando a gente para torrar. Não tem, gente. Muito cuidado, são visões particulares de médiuns e espíritos, das vivências deles, quando é verdade. Mas não tem autoridade porque é do desencarnado. Mas a gente tem essa mania, né? Desencarnou, virou profeta. E o mundo espiritual está cheio de falsos profetas. Tem espírito querendo até dar golpe de Estado aí, dando comunicação, conclamando o povo para a rua. Só faltava essa, eu só não desencarnei de ódio porque eu estou me trabalhando. As preocupações. É interessante esses espíritos assim, né? Mas enfim. É que tem um problema, Kardec examinava as comunicações para pensar em publicar. O espírito vomita meia dúzia de bobagem, o povo publica. Que o médium, né, precisa angariar discípulos para a religião dele, ele tem que ser um novidadeiro. E aí tem um querendo dar mais novidade que o outro. É interessantíssimo isso. Aí o espírito publica um assunto sobre a mudança no planeta, o outro publica e complementa, o outro já fala da face oculta da mudança no planeta. Todo mundo quer ter novidade. Que falta Kardec nos faz. A gente brinca, mas é sério e muito triste. A primeira parte, aí Kardec vai analisar a obra. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, lembra que o livro é dividido em partes? Contém um exame comparado de diversas crenças, evidentemente de maneira sintética, sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. Ali nós encontramos o quê? Um estudo filosófico espírita da doutrina teológica. É uma releitura filosófica daquilo que as teologias ensinavam, de matriz cristã. O dogma, dogma, né? Nas religiões era dogma, ou é? O dogma das penas eternas, aqui é encarado de maneira especial. E refutado, combatido. Refutado, combatido. Por meio de argumentos tirados das leis da natureza. E que demonstram não apenas seu lado ilógico, irracional, sem lógica, já assinalado 1000 vezes, mas sua impossibilidade material. Aliás, se alguém encontrar a descrição do umbral na obra de Kardec, me avise, que eu não encontrei ainda, tá? Não encontrei. Eu quero saber bem, porque eu vou para lá depois do que eu ando dizendo, eu quero saber bem como é que vai ser. Não tem essa descrição na obra de Kardec. Vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar a narrativa de sofrimento psicológico de espíritos que se sentem culpados. E quando Kardec vai estudar o perispírito na revista espírita, e tem a narrativa de espíritos que sentem dores, ele deixa claro, com base na explicação dos espíritos superiores, que se trata de um fenômeno de ordem psicológica e não material.
Porque embora o perispírito seja formado por fluidos, seja uma matéria do plano espiritual, não é matéria como concebemos. E não tem essa raiz nervosa que nós temos no corpo. É uma outra configuração. Os sofrimentos são de ordem psicológica, emocional, que fazem ao espírito muito vinculado à matéria uma leitura como se fosse um fenômeno material. Aí tem aquele caso do suicida que sente os vermes lhe roer. Ele não sente o verme roer, ele tem a impressão. Não é porque ele está ligado, ele está vinculado à materialidade, mas a visão de mundo dele é como se ele fosse matéria. E ele imagina que os vermes estão comendo ele, eles estão comendo o corpo dele. Não se trata de uma vinculação perispirítica no sentido da exatidão do termo, mas uma vinculação que tem sua base na materialização do espírito, ou na sua condição de apego à matéria. E para saber se sentir apegado é só fazer um teste. Escolhe um casaco que tu amas para dar para alguém. O tamanho do sofrimento que tu tiveres é o tamanho do teu apego à matéria. Se o casaco tu já sofre, imagina o corpo. Tem que ser educado para se libertar da matéria com tranquilidade. A primeira parte dessa obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças. E lá abaixo Kardec lembra que o dogma das penas eternas é refutado. Por que leis da natureza? As leis da natureza reveladas pelo Espiritismo. As leis que dizem respeito à vida espiritual, que a ciência material não se ocupa. Naturalmente, com as penas eternas, caem todas as consequências que se acreditou delas poder tirar. Imaginem isso, que revolução filosófica, religiosa. Derruba com fatos a ideia de céu e inferno. E todas as consequências disso. Era para ter fechado a porta das religiões aí que utilizam a teologia do temor. Pelo menos para aqueles que estudassem a obra kardeciana. É uma revolução conceitual e cultural. Se a gente parar para pensar, que alegria viver sem medo. Entre as consequências morais do Espiritismo, a gente se liberta do medo da morte. Não que a gente queira morrer, mas perde o medo, porque sabe que vai nos esperar. E aí ninguém pode manipular a minha consciência com o que vai vir depois da morte, porque eu não tenho medo da morte. Ninguém vai me obrigar a me dedicar a determinado culto. Imagine isso para as massas, com medo de ir para o inferno, ou de não ser aceito por Deus no paraíso da inutilidade do céu. A gente que não foi educado com esse temor, não tem noção do quanto isso, em pleno século XIX, era importantíssimo. E é para muita gente ainda hoje, que não compreendeu essas coisas, que não as investigou, que não parou para pensar a respeito. Quanto sofrimento essa teologia do medo vem gerando. Tem gente que tem medo de interpretar à luz dos evangelhos o que seu líder religioso disse, porque discorda do líder e Deus o livre, vai para o inferno. Ou me faltou a palavra, quem manda falar dos outros? Ou é excomungado da sua fé. Eu ia dizer exonerado, servidor público é fogo, né? Não se livra imagina, exonerado da sua religião, é algo meio estranho. Excomungado. Mas é quase isso, né? O sentido é esse. Expulso. Porque tu não caminhas como as ovelhas caminham. E o Senhor está vendo. Tem criança que é educada assim, não faz, que Deus está vendo. E Deus castiga. A gente ouve isso ainda hoje. Tem gente que Deus há de me justificar. Deus castiga. Deus, que Deus é esse? Não que Jesus ensinou. Essa visão binária, bem e mal, que Deus pune. A palavra castigo aparece no Espiritismo uma conotação filosófica de justa correção. E aí, naturalmente, as influências da matriz cristã
da cultura em que Kardec vivia. Porque o autor não vive fora da sua cultura. Não vive, ele sofre nas suas publicações, na sua linguagem, os efeitos do seu tempo. Não dá para ler um autor, portanto, descontextualizado. Ok? A segunda parte contém numerosos exemplos que sustentam a teoria. Olha só. Os exemplos colhidos nas observações sustentam. O que é sustentar? Dão base, são a pilastra, são as colunas que sustentam a teoria espírita, os exemplos, a observação. A base da filosofia espírita é a sua parte científica experimental. Eles aurem os exemplos, sua autoridade, vejam que não é da boca de um médium, da boca do espírito. Da diversidade de tempos e lugares nos quais foram obtidos. Posto que se emanassem de uma fonte única, seria possível encará-los como produto de uma mesma influência. Ademais, sua autoridade advém da concordância com a qual são obtidos todos os dias, onde quer que se ocupe das manifestações espíritas. E aí Kardec adjetiva do ponto de vista sério e filosófico. Esses ensinamentos eram auridos todos os dias, onde os espíritas sérios compreendessem o alcance filosófico da doutrina e tinham nos espíritos seus mestres, seus professores, e que debatiam com os espíritos suas teses, procurando compreender os ensinamentos. Não é da boca de um médium, de um espírito, não é do último lançamento do médium mais gabaritado, mais badalado. Não. Porque para Kardec se tornava princípio doutrinário que fosse originado no ensino coletivo dos espíritos, em diferentes tempos e lugares. Alguém recebeu aquela ideia dos espíritos há uns 10 anos atrás, alguns meses, outro recebeu agora, os médios não se conheciam. Ele recolhe isso e compara, categoriza, e dá concordância observada pelo crivo da razão. Ele estabelece o princípio doutrinário. Não era a opinião dele nem de um espírito. E espíritos sistemáticos existiam e existem, tanto quanto existe gente que adora das suas ideias fazer doutrina. E tem gente por aí. Quantas verdades a gente ouve por aí? Ah, você evolui pelo amor ou pela dor. Isso aí é uma ideia particular. Não tem isso em Kardec. O espiritismo não obriga. O espiritismo são palavras soltas que as pessoas pegam de alguém e saem repetindo por aí. Ah, o espiritismo é a religião. Kardec disse que o espiritismo é a religião do futuro. Me mostra, porque eu nunca vi Kardec dizendo isso. Nem que era o futuro das religiões. A gente encontra uma concepção em Kardec, que a gente encontra em Pestalozzi, de um desejo de unidade de crenças, dadas as disputas religiosas, que as crenças pudessem convergir a partir da lucidez que a filosofia espírita vinha trazer à fé, dos princípios que elas reconhecessem muito mais em comum do que divergentes, uma ânsia de paz. A gente vai ver em Pestalozzi como veio em Kardec. O sectarismo para Kardec é um absurdo, ao ponto que no livro que é o Espiritismo, ele comete uma gafe para algumas pessoas, mas que é coerente com a doutrina de liberdade de consciência que o Espiritismo prega. O sujeito podia ser espírita e ser budista, ser espírita e ser batista, ser espírita e ser protestante. Poderia, se ele quisesse, alguém aqui quiser frequentar a sua religião e vir no centro espírita estudar e adotar os princípios da filosofia com convicção pessoal, pode. Não é incoerente com Kardec, não é incoerente. Mas não vai com isso trazer para o estudo espírita
a sua cultura religiosa ou o seu culto religioso, que é outra coisa. Isso é Kardec, que tinha essa visão mais ampla. Está lá no céu e inferno, ou melhor, no que é o Espiritismo, quando ele debate com o padre. Aliás, aquela conversa com o padre é muito atual. Muito atual. Muitos de nós precisamos, melhor dizendo, observar o que Kardec diz ao sacerdote sobre a natureza do Espiritismo. Mas então segue o mestre a referir que esses ensinos, essa teoria, esse conhecimento, teoria lá na matriz, tem a ver com essa aproximação com Deus, que o conhecimento leva a Deus. Essa teoria, ela se fundamenta nos fatos, nos exemplos. E a autoridade não está na opinião de alguém, está no ensino coletivo. Olha que coisa oportuna para se pensar. Isso é uma herança do pensamento iluminista, que rompe com o argumento de autoridade, para racionalmente trabalharmos com a autoridade que vem do argumento. O argumento de autoridade é: o bispo disse, a gente tem que fazer. Era assim. A igreja mandou, a gente faz. Argumento de autoridade. Eu estou dizendo que tem que fazer, tá? Porque sou eu que estou dizendo. E me imagino, me auto-intitulo uma autoridade. Tem gente que acha que está no centro espírita e que está no exército, né? E que a antiguidade é posto. Não, mas eu estou aqui há 40 anos, vocês têm que fazer o que eu estou dizendo, imagina. Não, porque eu recebo mais espíritos, eu tenho mais livro psicografado, e aí vai. Vira um torneio mediúnico. Mas Kardec fala da autoridade fundamentada no argumento, traduzido no ensino coletivo do espírito é diferente. Com isso, ninguém está desconsiderando que um médium ou outro produz. Não, só coloca no devido lugar de opinião. É uma opinião do espírito X, do espírito Y. É uma opinião. Respeito com quem merece, como qualquer filho de Deus, nosso respeito. Mas não vira autoridade. A gente não pode nem discordar, senão vai por umbral. Porque os médiuns são falíveis, cara, ele descobriu isso do pior jeito. Quando ele disse que em algum momento vai elogiar o médium e ele se perde. Imagina então colocar o médium num altar de autoridade. O seu senso moral vai sendo nublado pela vaidade, logo mais por processos de fascinação, que o juízo dele é posto de lado. Aí tem médicos que dizem: eu só recebo, eu não analiso o que eu recebo. Fascinação. Uma forma de obsessão. Tem que analisar. Como é que aquilo que eu recebo mediunicamente eu não vou analisar, não vou pedir para alguém experimentado verificar? Não, mas eu recebo e já publico. E fico magoado se alguém discordar de mim. Outro dia discordei de uma mensagem que colocaram na internet do espírito de um ex-presidente, quer dizer, que se dizia, né? E eu discordei dos argumentos, apontei não tão fraternalmente quanto poderia, ou quanto Kardec faria, porque eu não sou Kardec, mas disse claramente: isso se trata de um falso profeta da erraticidade. E como a gente não faz exame das comunicações, como nós não estudamos Kardec, a gente publica e tem que dizer amém. Aí o sujeito embaixo falou: cuidado, irmãos, espíritos das trevas estão entre nós. Aí eu me resguardei a minha insignificância, né? Que coisa séria, né? Parece que a gente está voltando à Idade Média. Que coisa. Kardec diz na Revista Espírita muitas coisas que as pessoas mandavam, ele não tinha publicado, não. E algumas ele jamais publicaria. Doa que doer. E outra coisa, não ficava o nome do médium em letras garrafais.
Interessava o quê? O ensinamento. O ensinamento. Porque a mediunidade é uma faculdade que qualquer pessoa pode tê-la. Não faz do médium um sujeito especial. Para Kardec, se o médium viesse pavão, ele perdia as pernas no meio do caminho. Porque não tinha isso na proposta de Kardec. Era colaborador. Até porque a mediunidade é uma faculdade fugidia. Eu posso manifestá-la e daqui a alguns meses ela ser suspensa, nem sempre como uma punição, às vezes porque não interessa aos espíritos se comunicarem pelo nosso intermédio. E aí? Não posso garantir. Não, vão lá que eu vou pintar os quadros para vocês. Eu tenho certeza que eu vou pintar. Se os espíritos pintores não vieram, eu não pinto nem os 7. Não vem que vai ter sessão de psicografia, médium forte. Tomou Todd quando era criança. E aí o espírito diz, olha, hoje o clima não está de acordo, eu não vou estar. O que vai acontecer? Você pode chamar o espírito e ele não vir outro no lugar dele, e até dizer, olha, vir no lugar de fulano porque ele está muito ocupado. Muito comum nas reuniões mediúnicas sérias, alguns espíritos responderem pelos nossos benfeitores. Espíritos do mesmo quilate moral, mas o benfeitor está tão ocupado, ele manda a estafeta dele. Muito comum para quem se dedica à mediunidade. Às vezes espíritos que têm até uma linguagem semelhante não estão fingindo. Tem a mesma matriz de pensamento, uma certa sintonia. E outras vezes os espíritos nunca vão dizer quem são. Não interessa, eles não querem, não interessa, usam um pseudônimo, a gente fica quebrando a cabeça para ver se o espírito foi famoso, e ele dá a volta na gente. Porque ele sabe que o ser humano tem, no estágio que nos encontramos, um bichinho azul que fica rondando a orelha dele, a cabeça. É uma certa mosquinha chamada vaidade. Então, se os espíritos começarem a dizer que o médium é um médium muito especial, desconfie dos espíritos. Nossa, falando, você é um médium índigo. Você é o médium. Desconfie. Desconfie. É um upgrade da mediunidade, né? É um médium completo. Versão upgrade, né? 2.0. Desconfie. Você tem a missão de escrever obras. Eu acho que minha missão é de fazer obra. Deixa que eu vou ajudar lá na construção do prédio do centro, que eu vou ser mais útil. Porque essa coisa diz, porque espírito que quer publicar ideia não falta, gente. Como tem gente que quer publicar qualquer coisa. Então na internet, como diz Humberto Eco, agora até gente estúpida tem voz. E a gente não ia ver os textos em lugar nenhum, está lá no Facebook. Que por um lado democratiza a possibilidade de partilhar ideias, por outro partilha qualquer coisa. E tem gente que, pelo amor de Deus, se juntar o Tico e o Teco não dá um. E publica qualquer coisa. Com o nome de espiritismo, inclusive. A gente olha e diz, meu Deus, onde é que está Kardec nisso aqui? A gente se dá conta que perdeu tempo. Gasta horas lendo determinada coisa, termina de ver, meu Deus, não tirei nada. São ações de, esses sim são espíritos das trevas, que ocupam a mente da gente com inutilidade para a gente perder o endereço daquilo que é essencial, que está lá no livro dos Espíritos. Conhecimento de si mesmo é a chave do progresso moral. A gente fica querendo saber novidade do além, se vai se comunicar com esse ou com aquele, e perde de vista. Enfim. Me desculpem qualquer dureza na minha fala, tá? Coisa de espírito das trevas mesmo. Cada um desses exemplos, nós já vamos abrir para o diálogo, tá? Cada um desses exemplos é um estudo, cada um dos exemplos. Olha a visão de Kardec. No qual todas as palavras têm sua importância para aquele que as meditar com atenção. Por isso que não dá para ficar lendo o livro de Kardec como quem come batata frita com aquela pressa. Tem que absorver. Não é papinha de nenê, tem que quebrar a cachola. Tem que meditar com atenção para entender. Todas as palavras têm importância, pois cada ponto lança uma luz
sobre a situação da alma após a morte, o grande problema da humanidade, e a passagem da vida corporal à espiritual, até este momento tão obscura e temida, que Kardec chama de o passamento. Que vai ser essa travessia? Tem gente que desencarna antes de ter que desencarnar com medo da travessia, do passamento. E aí ele vai dizer o que esse livro é. É o guia do viajante antes de entrar em um novo país. País que nos espera cedo ou tarde. A vida do além-túmulo se apresenta sob todos os seus aspectos, com um vasto panorama. Cada um aí encontrará novos motivos de esperança e consolação. É o Consolador prometido. Esperança, vejam só, esperança de possibilidades melhores, de deixar essa canga pesada e prosseguir rumo ao infinito, de não sentir as dores que sentimos, arrastando esse carro na jornada física, podendo singrar os espaços com a liberdade do Espírito. É profundamente consolador porque a gente entende que a quem a gente ama, não por uma conjectura filosófica, mas com base na observação, não morreu. E que, a despeito de muito Moisés que anda por aí, nós podemos conversar com eles pelo fenômeno natural da mediunidade. Aí tem gente que aprende lá no centro: eu não posso orar pelo fulano que partiu, minha vovó. Aí o sujeito é médium, vê a vovó, vai com Deus. Pede para os amiguinhos da luz me levar, não me aparece. Porque a pessoa fica neurótica com as bobagens que os outros andam dizendo por aí, que não pode orar pelo seu familiar, que não pode pensar em quem desencarnou. Só que os espíritos são como nós, que somos seres interexistenciais, eles interagem conosco e aproveitam a nossa sensibilidade para dizer: estamos bem. Não precisa mandar cheque em branco para algum aproveitador para me mandar a mensagem. Kardec chega a dizer, meus irmãos, da consolação desse diálogo dos imortais, que alguém no presídio poderia conversar com o seu guia espiritual. Um presídio. Ele se refere de dois médiuns amigos que estavam num navio e que brigaram, e que os seus guias os conduzem à reconciliação. Que doutrina cheia de ternura é essa? Que dialogando com os imortais a gente vai entendendo a dinâmica da vida num sentido todo moral para o bem, para o belo, para o que é justo. E que não precisa sair a cada de reveladores, porque faz parte da nossa dinâmica psíquica a relação com o mais além, em maior ou menor grau. Que o teu benfeitor espiritual te inspira, nem que seja pelo que Kardec chamou de mediunidade mental, o roteiro seguro para levar essa jornada corpórea a bom termo. Certamente muita editora espírita vai fechar o dia que as pessoas descobrirem que podem dialogar com seus benfeitores espirituais, sem fanatismo e sem perder o crivo da razão. Bem como as novas bases para reafirmar sua fé no porvir e na justiça de Deus. Novas bases, não mais no credo, na crença pura e simples, mas na observação e no uso da razão. Olha que revolução conceitual. Cada um encontra ali esperanças, consolações, novas bases para a fé na vida futura, no porvir e na justiça de Deus. Aí nós vamos enxergar pessoas que vivem do lixo, desencarnadas em condição de benfeitores espirituais. E gente que anda por aí engravatada, se arrastando no mais além.
porque às vezes vilipendiaram uma coisa pública, transformaram o leite de criança da creche em recurso para si, e respondem pela justiça divina, numa condição de pobreza espiritual, não como castigo, mas a consciência culpada martelando-os. Vamos ver aquele familiar que era cadeirante hoje podendo caminhar. Vamos ver, olha que consolador para um pai, para uma mãe que perdeu o seu filho. Sabe que ele continua, que ele lhe sussurra aos ouvidos o amor que ele lhe devota. E é saber isso, não é ter ouvido falar, é saber, é apropriar-se desse conhecimento. Que tranquilidade diante do sofrimento, que tranquilidade diante das expiações, da enfermidade, das duras provas, das crises. É uma doutrina que nós precisamos estudar para ter um outro olhar sobre a vida. Para finalizar, meus amigos, as mesmas razões que nos fizeram calar o nome dos médios do Evangelho segundo o Espiritismo levaram-nos a abster a nomeá-los na presente obra. A escrita mais para o futuro que para o presente. Essa obra está escrita mais para o futuro do que para o presente. Olha a visão de Kardec. Vivemos dias de intolerância religiosa, que os exemplos colecionados por Kardec derrubam essas teologias do terror, da intolerância, do preconceito, porque mostram que não é a fé que traz felicidade na vida espiritual, mas a vivência moral. E que o voto religioso é infinitamente dispensável no sentido da felicidade ou infelicidade que alguém vive na vida pós-morte. E ninguém vai te perguntar qual é a tua crença. Pense no nosso contexto, alguém ter clareza disso. Não faz sentido invadir o templo de alguém e promover quebra-quebra. Não faz sentido pregar no púlpito aos seus irmãos em crença que espanquem pessoas que têm opção sexual diferente da sua. Não faz sentido negar as relações humanas de etnias diferentes em nome da fé, porque à luz da vida espiritual isso tudo é quimera. Que não é dentro do templo que tu encontra Jesus, mas é na sua ética a ser vivida no mundo. Pensemos nisso. É uma nova ordem de ideias no campo daquilo que a gente chamaria de vivência da espiritualidade. Liberta. Eu lembro do Cabo Rubem Alves, quando vai dizer que a espiritualidade, ou que o Espírito nos dá asas, e as religiões nos deram gaiolas para viver. Mas a espiritualidade nos convida a voos mais altos. Ele que era teólogo e poeta, dizia isso com muita propriedade. Tais médios não estão nada interessados em atribuir-se o mérito por uma coisa a qual seu espírito não teve qualquer participação. Isso dispensa comentário, né? Opa. E para afindar, ora, século XIX, 150 anos atrás, esses últimos tempos chegaram. Não é o fim do mundo material. E tem gente que está dizendo que está chegando perto do fim. Tem espíritas dizendo isso por aí. Como se tem acreditado mais o fim do mundo moral, ou seja, a era da regeneração. Para Kardec, essa cosmovisão que o Espiritismo vinha trazer, especialmente com a contribuição do Céu e Inferno, contribuiria, colaboraria com a edificação dessa era nova. Isso é só o prefácio, gente. Quanta coisa podemos extrair dos ensinamentos dessa obra, O Céu e o Inferno. Nossas referências à publicação da FEB de 2009, que já traz o prefácio, e essa tradução feita por Augusto César Dias de Araújo e Vital Cruvinel, que faz uma tradução do francês e publicam no blog abaixo assinalado.
Eu acho que já chegamos no tempo do nosso diálogo. Eu agradeço a paciência de vocês até o presente momento. Sigamos conversando, então. Bom, nós, então, nesse segundo momento, nós abrimos aí para questionamentos, perguntas, complementações. Já que essa é uma noite de estudo, nós estamos aqui estudando, isso implica a gente poder participar também. Então, a palavra está aberta. Que silêncio. Você é estudioso, está estudando. De ordem telepática não é possível, se o espírito muito atrasado, não pode me acompanhar. Mas, pessoal, pode ser colocações da parte de vocês, né? A colocação é que foi tão bem explanado, vou fazer uma colocação minha, foi tão bem explanado, e com algumas leituras que eu particularmente tenho, basicamente não tenho o que perguntar. Você tem alguns questionamentos, né? Mas, enfim, com relação à própria morte, né? Essa passagem espiritual. Isso aí é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem. E fazem as suas fantasias. Como você mesmo deixou bem claro. Inclusive há muita literatura fantasiosa com relação a isso. Porque a compreensão dessa passagem é simplesmente a tua consciência, a tua mente está passando por outro lado. Com as mesmas características que você tinha na matéria, vaidade, e acredito eu que na concepção a maioria das pessoas não entende na profundidade disso aí. Sabe que a tua provocação é muito pertinente, porque inclusive alguma literatura pode ser verdadeira, não fantasiosa, mas ainda assim é a experiência de um espírito, com as suas sensações, com as suas limitações de ordem de desapego à matéria. Então é uma interpretação possível. Tem estágios da desencarnação, do passamento, que são relatados em algumas obras mediúnicas, que outros de nós não viveremos. O espírito sentiu fome. Tem gente que não vai sentir fome, porque não tem esse apego tamanho à alimentação. Tem gente que vai se surpreender com a lucidez que carrega. Eu conheço pessoas que desencarnaram, que não eram espíritas, mas dedicados a pensar sobre a vida, eram verdadeiros filósofos no sentido, na expressão mais profunda da palavra, e que desencarnaram, e as pessoas comentavam, alguns médios, mas olha a lucidez do fulano, e não era espírita. Mas ele até ouvia falar, convivia com espíritas à sua volta no trabalho, mas tinha a conduta de desapego, de preocupação com o próximo, de desacomodação intelectual. Esse caso, particularmente falando, que era uma pessoa que é um acadêmico também, um pesquisador, e com uma lucidez no mais além. Eu sei que eu desencarnei, eu sei, e lamento, deixei vários projetos a encaminhar, mas sem lamentos assim, terríveis. Mas fulano, imagina, ele não é espírita, e se bobeava, desencarnava, precisava de uma mão dele, porque assumiu uma conduta de contenção de impulso inferior, de procurar pensar nos outros. Não era um santo, não era santo, era gente, mas gente tão boa, que se preocupava sempre com os mais necessitados, transferia coisas, orientava, educava, e se encontra com uma lucidez desencarnada. E aí tem gente que acha que vai ter que passar pelo umbral, que vai tomar sopa, né? Se tiver um chimarrão, eu estou satisfeito.
Imagine, e aí, mas era a vivência de um espírito de tantos outros. Tem outras vivências, gente. Tem gente que vai sofrer as impressões da matéria porque tem muito apego à matéria. Tem gente que vai despertar com auxílio de espíritos familiares, amigos. Aí tem os que vão ficar tristes. Eu não estou no hospital, imagina, gente. Mas me encontro num jardim. Eu queria ir para o hospital, imagina. Porque são outras realidades, tantas quantas possíveis, no mundo dos espíritos. Os pesquisadores falam, do ponto de vista da física, da astrofísica, enfim, os caras falam em pluriverso, multiverso. Imagina então, na realidade, no mundo espiritual, que cada qual vai se posicionando conforme os seus condicionamentos mentais. Agora, o passamento é um período de perturbação, não é, e as pessoas leem apressadamente, de sentidos. Imagina, antes tu olhava pelo corpo, agora tu olha com um sentido mais amplo, uma perturbação de sentidos, de adaptação. Aí as pessoas falam, tem que levar lá alguns anos para ele poder dizer como é que ele está. Aí tu olha no céu e inferno, o Samson, membro da Sociedade Espírita de Paris, dando comunicação já desde o seu velório lá. Não pode, está em Kardec. Eu tenho vivências com familiares, numa médium, saber que o seu irmão desencarnou, ele tinha tido um ataque cardíaco e foi atrás dela, porque ele tinha filhos, para avisar que tinha desencarnado. Ele era espírita, mas não é porque ele era espírita, é pelo desapego. E olha o merecimento, da prática do bem, da retidão. Ele teve um ataque e foi procurar a irmã, desencarnado. O pensamento da pessoa, a irmã, para que ela atendesse os filhos dele. E ela chegou em casa, estavam lá os filhos chorando, esperando a tia, porque o pai tinha desfalecido. Aí tem gente que fala, mas é só daqui a alguns anos. Tem casos que quebram a regra que alguém criou por aí. Perturbação vai depender do nosso apego aos sentidos materiais. E isso não tem nada a ver com religião, gente. Outro dia eu vi um relato de um pesquisador espírita, fiquei até com medo. Ele investigando através da experiência mediúnica, de Merval Cariana Júnior, um grupo que ele participa, médiuns desencarnados que ainda achavam que estavam encarnados, se dedicando às atividades rotineiras do seu centro, achando que estavam encarnados. Porque criaram, nós vivemos, o budismo fala disso, em bolhas de ilusão. E aí desencarna iludido também. Como tem sacerdotes que desencarnam desiludidos porque os anjos não os receberam, porque não tem mais deferência, pode ter espírito que desencarna igual também. Pela não apropriação desse conhecimento, levado a um ponto de ser sabedoria prática, não só discurso. Para os outros, né? Tem essa mania que é para os outros, né? Mas que traga para ruminar com atenção, para meditar com atenção, para absorver esses ensinamentos. Treinando o desapego nas coisas mais fúteis da vida até as questões mais graves, mais sérias. O apego a uma posição social, a um sobrenome, a família, que não é deixar de amar, mas não precisa se achar que os outros são sua propriedade. Tem pessoas que desencarnam incomodadas que estão usando o carro delas. Tem outros que aparecem por aí nas reuniões despreocupados disso, independente da religião. O passamento, Kardec faz um estudo minucioso no céu e inferno, que merece a nossa atenção. E aí aquelas fantasias que você se referiu, elas perdem o sentido. Tem gente aí preocupado com o nosso lar versão pet, da cachorro, né? E tem obras aí falando disso. E nas obras fundamentais de Kardec a conversa é outra. O grande problema do ser humano é o apego a essas coisas materiais. Aí cria toda essa problemática. É uma síndrome de faraó, né? Quer ter todas as coisas materiais do outro lado. Alguma outra intervenção, gente? Isso, nós periodicamente a gente nota assim que surgem determinadas ideias e algumas delas são reaproveitadas, são utilizadas de tempos em tempos. Faz alguns anos que surgiu
de maneira bastante incisiva a questão da transição planetária. Nós sabemos que a humanidade ela passa por transição diariamente, né? Esse é um processo de renovação que não para. Mas, no entanto, em alguns momentos parece que bate uma paranoia nas pessoas que convivem com a gente, inclusive espíritos, né, em relação a isso. E começa aquele negócio de que nós estamos vivendo um período e que amanhã vai ser diferente, tal. E a gente sabe que no universo as coisas acontecem de maneira lenta, gradual e imperceptível, né? As coisas acontecem no dia a dia, é assim que ocorre. Mas, por outro lado, toda essa fantasia às vezes até faz bem. Por quê? Porque toca num grupo de pessoas, às vezes, que não tem essa consciência de que de que a evolução ela acontece sem que a gente esteja percebendo, né? Mas também notamos que isso também distorce e muito a mensagem original, né? Que é uma mensagem de transformação do homem a partir das suas próprias atitudes, do seu pensamento, da sua prática diária, né? Então, eu queria que tu, de algum modo, analisasse às vezes essa mensagem tão forte, mas que também acaba distorcendo muitas vezes o próprio princípio de Kardec. Como nós não usamos o exame das comunicações e elas viram livro, e como também nós não utilizamos o ensino coletivo, a ideia de um médium e de um espírito vira uma verdade absoluta. E ai de vós se questionar. No entanto, à luz do pensamento kardeciano, é uma obviedade, como tu mesmo apontas, assim, com muito carinho, é uma obviedade. As transformações de ordem moral no nosso orbe vêm acontecendo. E se a gente lê o capítulo do Evangelho que fala da nova era, os Espíritos dizem que o Espiritismo tem uma missão de secundar esse movimento de ideias, como está presente lá em A Gênese, de Allan Kardec, quando fala da nova geração, que as pessoas começaram a achar que era criança azul, cor-de-rosa, de uma cultura esotérica aí que apareceu, que não tem nada a ver com o Espiritismo. E também essa ideia de transição que tem um equívoco doutrinário. Curiosamente, falamos sobre isso hoje. Não sei se era com vocês, mas enfim. Por que é um equívoco doutrinário? Porque está lá, nas diferentes ordens ou categorias de mundos habitados, o planeta de regeneração ou transição. O que é o planeta de transição? Anterior à regeneração. É esse estágio que não é nem regeneração, nem provas de expiação. É o intermédio que os Espíritos dizem que a gente ia alcançar. E o povo já está achando que amanhã vai acordar com os alienígenas o levando para o mundo de regeneração. Que agora também o pessoal está misturando com ufologia. Isso, me desculpa, não é tão bom assim. É mercado. É mercado. Vende filme, vende livro, vende DVD. Vende. E desde que o mundo é mundo, tem profetas falando de fim do mundo. E lá, mas o Chico disse. Eu nem vi o que o Chico disse e o que o pessoal disse que o Chico disse. E aí que o Chico tenha dito, respeitável, respeitado como ele deva ser, fora de contexto é outra coisa do que andam dizendo por aí. Mas o Chico disse para o melhor amigo dele, numa reunião privada, que Kardec disse que é melhor rejeitar 10 verdades ou 9 verdades que aceitar uma única mentira, citando o Espírito Erasto. Nós estamos num mundo de provas e expiação, lamento informar, que caminha para a transição. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse intermédio para o mundo de regeneração se efetivar. E essas mudanças não são, diz Kardec em A Gênese, são de ordem moral, são revoluções de ordem moral, não materiais. Os flagelos são da nossa história, são das condições do nosso planeta, é o efeito também da crise ecológica. Nós somos uma espécie destruidora, que bagunçamos o equilíbrio ecológico dos sistemas vivos do nosso planeta, e que colhemos o fruto disso.
que construímos cidades em planejamento, e aí a gente alaga, a transição planetária. Porque Deus, que essas pessoas creem, é o Deus de Moisés que castigava. Não é o que a revelação espírita traz sobre a inteligência suprema, muito menos que Jesus ensinava. Um Deus que pune para o seu filho evoluir. É como que eu pegasse agora meu filho e batesse na face para ele aprender a ser gente. A gente se revolta com uma ideia dessas, mas joga em Deus, porque é o Deus do Antigo Testamento que a gente crê, porque não compreendeu a inteligência suprema ensinada por Kardec. Mas se a humanidade não se emendar, vai ter uma outra guerra, nós não vamos chegar. Gente, me desculpem, mas as guerras mudaram. Nós temos micro-guerras, genocídios no Oriente Médio, nas favelas do nosso país. São outras formas belicosas de extermínio de povos indígenas. Se for pensar assim, nós já dançamos, meu filho, há muito tempo. Não é preciso uma terceira guerra mundial. Isso é uma concepção catastrófica, que faz uma apologia a uma visão apocalíptica da vida, que não combina com o Espiritismo. E vou dizer um negócio mais duro ainda. Está lá em a Gênesis. Quem aponta a data de revelações espirituais são os espíritos atrasados. Leiam Teoria da Presciência de Allan Kardec, em a Gênesis. Está lá dito, não sou eu que estou dizendo. Os espíritos superiores, conhecendo a totalidade das circunstâncias que nos afetam, o livre-arbítrio e do livre-arbítrio que afeta as circunstâncias, não determinam datas. Isso é a gente que gosta de ter a última palavra em alguma coisa de revelação espiritual. Então você está dizendo que o Chico mentiu? Eu nem sei se o Chico disse, gente. A gente está ouvindo que alguém disse que o Chico disse. São opiniões de pessoas que merecem nosso respeito, mas isso não é doutrina espírita. Não está na base kardeciana. A gente não tem que evoluir com medo de não pegar carona com os ETs, de não receber um alienígena no meu pátio para tomar um chimarrão. Tem que evoluir, porque é um determinismo divino. E se eu evoluir conscientemente, melhor, porque aproveito as aprendizagens que a vida me dá. E tem que evoluir com consciência, não com medo. Antes do inferno, agora de não pegar a carona intergaláctica. Isso é estultícia, bobice, é obsessão coletiva e é capitalismo espiritual que tem entrado em vários arraiais das religiões e das filosofias. Não é espiritismo. Não tem a chancela de Kardec, nem do ensino coletivo dos espíritos. Sugiro, peguem essas ideias, coloquem numa coluna e procurem as ideias com gêneros em Kardec, vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar uma visão lúcida, racional, que inclusive critica essas ideias apocalípticas. Em Kardec. Em Kardec. Antes era o tal do planeta chupão que ia passar e levar o povo. Né? Agora é essa onda. E tem até agora o lado negro da transição planetária. O povo é criativo. Eu tenho uma inveja desse povo, porque eu não consigo arrumar nome de palestra. Para escrever artigo, eu faço dificuldade para dar título. Mas o sujeito tem um marketing que é impressionante. O segredo do segredo, agora tem o segredo da transição planetária. Vejam só, coisa para a gente pensar. Mas me desculpem como a gente opera na base kardeciana, essa perspectiva do modismo que está aí, não está em Kardec. Está em Kardec a nova era, a era de regeneração, que vai chegar quando nós passarmos um período de transição, em que as provas e expiações vão sendo superadas, em que o bem predomina em nossas atitudes, e vamos configurando uma nova ordem moral no globo, a partir dos habitantes desse globo, que somos nós. E isso não acontece lendo sobre a transição, acontece conhecendo a nós mesmos e remendando e corrigindo o nosso caráter. Aí sim, essa era nova vai surgindo, como revolução moral que nasce no coração de cada um de nós, não como presente de marciano. Ok? Muito bem.
Até tinha umas questões aqui para fazer, mas o nosso horário já. Deixa a possibilidade também de uma próxima oportunidade a gente poder. Já vou anotando aqui os questionamentos. Os alienígenas vão me pegar. Te cuida, né? Mas, enfim, nós queremos agradecer ao Vinícius pela colaboração conosco, mais uma vez, aqui na nossa casa, né?